No teatro performativo, o espectador é convidado a encontrar por si só os sentidos do que está sendo oferecido ao seu olhar. Estamos falando da sua relação com a obra. Hoje, nós iremos falar sobre a luz na cena performativa e quando o discurso sensorial altera o espaço. Através dos experimentos de Appiah, Reiki e Artaud, no final do século XIX, a luz adquiriu um forte caráter significativo do teatro total preconizado por Wagner. Nesse momento, a luz ganhava status de signo e linguagem. Na contemporaneidade, as próprias características do teatro são postas em xeque, e a iluminação acompanha este limiar entre mostrar e ocultar, dizer e sugerir, determinar e desconstruir. A função da luz, por sua vez, se transforma e assume novas características e encargos. A visibilidade da cena ganha espaço e a recepção se converte em parte constitutiva desta cena, incumbindo a luz de um papel primordial. Quando estamos diante de uma obra, nossos olhos são conduzidos por ela, a luz. Costuma-se dizer que a luz é o ator que nunca sai de cena, mesmo quando ela se permite ser sombra e escuridão. A luz, assim como o som, é presença imaterial na cena. Por muito tempo acreditou-se que a luz estaria a serviço do espetáculo, do encenador e do sentido que a cena deveria ter aos olhos do público. No entanto, estamos falando de um contexto em que a própria ideia de narrativa e de unidade da ação dramática é questionada. Nas mudanças de paradigma, a função da luz também se transforma. Se ela é um ator ou performer na cena, como funciona o processo de criação em um processo de construção? A gente quis quebrar um pouco essa formalidade e experimentar entre luz, imagem e som o que a gente conseguiria descobrir como dramaturgia com esses três elementos. Então, a gente fez algumas experiências nesse sentido, com imagem, luz e som, até que a gente foi selecionado numa residência no MIS, no Museu da Imagem e do Som, para fazer uma instalação imersiva. E foi um período muito bom, porque a gente teve um ano de residência para pesquisar e elaborar essa instalação, e aí isso se transformou numa exposição que durou um mês. E nesse um mês foi o divisor de águas na nossa vida, porque a gente tinha muita liberdade com os funcionários do MIS, né, nessa época. Então, a exposição acontecia durante o dia e a gente ia durante a madrugada, porque a gente tinha o espaço com a luz instalada e com as coisas todas à disposição, e a gente ia lá e explorava possibilidades com a luz e com o som e ficava pesquisando isso, porque a luz tem uma grande limitação, porque eu não carrego materiais comigo, né? Quando eu faço um projeto de luz, você aluga uma lista de equipamentos, ou você entra no teatro e você usa os equipamentos que estão no teatro, mas você não tem, eu pelo menos não tenho um ateliê com esses equipamentos à disposição. Então, essa instalação no MIS foi um grande laboratório para a gente, e a partir daí a gente começou a aproveitar todos os momentos que a gente tinha quando eu fazia um projeto de luz, por exemplo, para algum espetáculo. Nos momentos em que a companhia não usava o teatro, a gente ia e explorava coisas, experimentava coisas. Então, a gente foi aproveitando todas as brechas
para poder explorar isso. E foram essas coisas que fizeram a gente enxergar que a luz ela tinha um potencial isolado de comunicação. Ela não precisaria do vídeo, não precisaria do performer. Ela tem um caminho de comunicação muito parecido com o da música, né? Eles parece que eles conectam por lugares muito parecidos. Então, foi quando a gente testou nossa primeira performance com luz e som, que foi o Cinza, que foi aprovado num projeto da Oi Futuro, que era um projeto de live cinema, que era só para pessoas de vídeo e de música. Mas eles entenderam, dentro da nossa proposta, que a luz e som fazem parte do princípio do cinema, né? Então, projeção também é luz. Então, a gente foi aprovado, né, dentro desse conceito, e foi ali que começou realmente o nosso aprofundamento sobre a performatividade da luz, que é uma coisa que a performatividade ela considera que qualquer elemento de encenação pode tomar a frente de uma dramaturgia. Né? Isso não fica mais nesse triângulo entre o ator, o diretor e o texto. Ele pode expandir, pode partir da música, ele pode partir da cenografia, pode partir de diversos lugares, menos da luz. A luz nunca tinha sido citada nesse sentido. E então a gente começou a fazer essas experiências e começou a perceber que isso funcionava muito, porque a gente partia, lógico, às vezes de uma história que fazia sentido para a gente, às vezes só de uma ideia. O início criativo ele parte de muitos lugares, mas no momento em que a gente fecha essa partitura, que é uma partitura baseada numa curva de sensações que a gente vai provocando e que as pessoas sentem isso, porque elas são colocadas dentro de uma imersão mesmo de luz e som, que vai transportando o espectador por diversas sensações, e essas sensações elas se transformam em história, às vezes em memórias, né, quando a pessoa está ali e é provocada nesse lugar inconsciente, ela começa a criar memórias, e essas memórias se conectam e ela começa a criar suas próprias histórias. Na cena contemporânea, a busca por um sentido também é questionada, o que leva a repensar a significação da luz no espetáculo. A cena performativa é caracterizada muitas vezes por uma cena em que não exige hierarquia entre os seus elementos. Todos eles se transformam em jogadores na construção de um acontecimento não apenas estético, mas também sensorial. Na cena performativa, qual é o espaço de criação da luz, já que o próprio espaço performativo é sempre simultaneamente um espaço atmosférico? Como pensar e criar uma dramaturgia da luz? Então, o que a gente fez foi primeiro eliminar todas as funções figurativas e racionais, como texto, ator, imagem figurativa, e explorar só a luz e o som. Quando a gente percebeu que isso tinha esse potencial narrativo e dramatúrgico, a gente começou a agregar novamente atores, performers, texto, só que de uma outra forma. Mas a gente precisou primeiro abandonar tudo para se descolonizar, como você diz, porque senão a gente não encontra essa fórmula facilmente. Então, a gente precisou primeiro abandonar tudo que sempre cercou a luz e o som numa montagem cênica para entender o seu potencial narrativo isolado. Quando falamos da performatividade da luz, estamos falando da potencialidade da interferência da luz no espaço e no trabalho do ator ou performer, dos seus efeitos sobre o espectador no ato da recepção, de sua capacidade comunicativa e informativa potencializadas pela sua ação performativa. É um processo que ele, na verdade, ele chega no momento da estreia
pronto e lapidado, mas no momento da estreia, você tem que estar absolutamente com as suas antenas em pé para perceber o momento, o espaço, porque a gente sempre, por exemplo, quando a gente começa as nossas performances, as pessoas elas chegam de lugares diferentes, com demandas diferentes, com uma certa ansiedade, uma agitação. Então, a gente sempre tem um começo que é meio para unir essas pessoas todas, né, e no mesmo lugar. E aí, quando elas percebem, o espaço onde elas estão se transformou completamente e elas começam a ser transportadas para uma outra relação de tempo e espaço. Uhum. Então, o tempo ele toma outra dimensão e o espaço que era inicialmente reconhecido já não é mais reconhecido. Aí, nesse momento, não tem uma pessoa do público que consegue lembrar das contas que tinha que pagar ou do telefonema que tinha que fazer. Você realmente é transportado e levado junto nessa dramaturgia, nessa história. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, essa relação do espaço, porque, sei lá, as montagens cênicas, por exemplo, elas nunca consideram a relação do espaço, né? Tem a montagem, e independente de onde você vai se apresentar, aquela montagem é exatamente igual. Então, uma coisa muito interessante também que a gente foi percebendo é que a mesma performance, do mesmo jeito, com a mesma estrutura, em espaços diferentes, ela toma dimensões completamente diferentes. A luz corrobora não apenas com a compreensão da multiplicidade e infinidade de interpretações, mas também com a participação do espectador na condição de sujeito, de coautor da obra. Então, isso só para dizer como a performatividade existe dentro do nosso trabalho e que ela está absolutamente relacionada com essa relação entre tempo e espaço e o público, porque o público se percebe protagonista dessa performance. Na verdade, é o público protagonista dessa performance. Uhum, então, a luz e o som são só condutores, né? Eles conduzem o público para ele se sentir nessa situação. O acontecimento performativo nos leva a compreender a realidade polifônica da luz e da manifestação teatral, em que mais vale a sensação provocada que o sentido previamente atribuído. Esta questão leva a confrontar a função de significação da luz e os novos paradigmas de recepção e experiência do espectador como construtor desta cena. Com isso, a luz demonstra seu potencial para uma nova participação na construção e investigação da cena performativa. Nesse caso, estamos nos remetendo à luz enquanto função poética. Essa performatividade revela-se na possibilidade da luz de estar ativamente em cena, contracenar com o ator, ambientar a encenação, interagir com ela e dialogar com os outros elementos do palco, sobretudo a sonoplastia e o performer. A performatividade define, então, a ação em tempo real da cena. Este espaço em que tudo acontece em tempo real, a luz é executada não mais por um operador, mas por um performer da luz, que interage ativamente com os outros elementos cênicos presentes no espaço de encenação e, muitas vezes, a operação ou manipulação dos recursos de iluminação são realizados de maneira visível ao público, revelando os procedimentos e quebrando a ilusão. O operador de luz é considerado um performer da cena, que dança e atua, jogando com tudo aqui e agora. Não, e inclusive tem uma outra camada que é muito importante, porque quando a gente estreia um trabalho, a gente tenta imaginar a reação do público em relação a isso. Mas tem coisas que não funcionam.
né? Pelo menos como a gente imaginou. E tem outras coisas que só funcionam a partir do momento em que o público está presente. Então, a gente começa a perceber que tal cena pode ser muito mais desenvolvida, ela pode durar muito mais tempo. Então, um tempo que para a gente era enorme, a gente achava que já... Porque tem muito esse cuidado para a coisa não esgarçar no meio do caminho, né? Porque a gente abusa um pouco desses tempos dilacerados e tudo mais, mas isso é muito perigoso, porque ele tem que se sustentar até o fim. Quando ele começa a esgarçar, você cria barrigas e o pensamento das pessoas aí vai para outros lugares. Então, a ideia é manter a pessoa constantemente com você, para que o pensamento dela não fuja para outros lugares. Então, no momento em que a gente estreia com o público, é que a gente começa a compreender realmente a performance e começa a lapidar ela, a criar coisas novas e também os próprios lugares. No Brasil, já existem muitos artistas que vêm desenvolvendo suas pesquisas sobre o lugar performativo da luz, defendendo uma luz que, apesar de ser presença imaterial, se faz presente por sua potência espacial. A iluminação performativa apresenta, então, como característica essencial, a intenção de tornar real o que seria antes ficcional. Ela quer gerar consciência ao fazer e ao compartilhar a ação cênica, dando perceber a realidade do que é executado ou performado. Essa discussão é apenas um ponto de partida para um olhar decolonial acerca da arte criada, sistematizada e produzida aqui, no Brasil. Porque, como já dizia Oswald de Andrade, antes dos portugueses chegarem aqui, nós já tínhamos alegria.